paz do Senhor para os irmãos. Livro de Mateus, capítulo 14. Aleluias. Versículo 22. Jesus anda por cima ao mar. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Começou a ir para fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Podemos assentar. Toca 151 para nós ver antes da nossa árvore cristã. Fala, Jesus querido. Esse texto fala que Jesus, ele estava andando, o tema por cima do mar. E ele entra no barco, ele dá uma ordem aos seus discípulos para que vá a outra banda. E ali ele despede a multidão. E Jesus sempre tirava um tempo para orar. É necessário ter um tempo de estar a sós com Deus. Tempo a sós com Deus requer de nós comunhão. Tempo a sós com Deus requer nós contrição. Requer um coração contrito. A Bíblia diz que um coração contrito, um coração quebrantado, no Salmo 51, Deus não despreza. Se você for a Deus com contrição, Deus não vai desprezar a sua oração. Ele não vai desprezar a sua comunhão. E a Bíblia diz que Jesus despede aquela multidão. E ali ele estava só. E o barco era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quem de nós não está passando pelas ondas? Quem de nós não está no vento contrário? Mas eu quero te dizer que o Deus que fala conosco está aqui nesta manhã para dizer assim: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha direita. Luiz. E aquele barco, ele estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Mas tem um negócio interessante que me chama a atenção nesse texto. Mas a quarta vigília da noite, Jesus veio para eles caminhando por cima do mar. Talvez a luta esteja passando por um período muito grande, muito difícil, por um tempo que a gente pensa que não vai acabar. Mas Jesus me mandou aqui nesta manhã te dizer que a quarta vigília da noite está chegando. Jesus virá andando por cima das águas. Me andarai. E disseram assim: é um fantasma. É um fantasma que está vindo aí. Mas eles estavam tão apavorados. E muitas vezes as lutas, as tempestades, elas nos deixam apavorados, nos deixam temerosos, nos deixam com medo. Mas Jesus fala assim: olha, os discípulos vendo eu caminhar sobre o mar assustaram, dizendo: é um fantasma. Jesus falou assim: olha, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, porque vocês estão temendo, sou eu. E muitas vezes Jesus está vindo, Ele está nos abençoando, está nos segurando, está nos amparando, nos sustentando, provendo, e nós estamos com medo. Mas olha bem, existem exemplos da fé, aleluia. A vida com Deus, a caminhada com Deus tem que ser uma caminhada de fé.
A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz assim, olha, é importante que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador, Ele dá galardão. Deus é sustentador, Deus é provedor, Ele é o grande eu sou, Ele é aquele que diz não temas, é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que liberta, é aquele que abre porta, fecha a porta, é aquele que cura, é aquele que sara a ferida, é aquele que derrama o Espírito, porque Ele é Deus. Jesus vinha andando sobre as águas. Ele traz para nós uma palavra assim, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não temais. Ele diz assim, olha, e Pedro, né, sempre tem um que é mais intrépido, né? Tipo assim, sempre que vai mesmo, tem coragem. E Pedro fala assim, Senhor, se tu és tu mesmo, manda te ir ter contigo. E Jesus fala assim, vem, Pedro, pode vir. Vem, Pedro. E Pedro, né, desce do barco. E muitas vezes Jesus está chamando a gente para descer do barco e para ir. E ele vai. Quando ele começa a descer, ele dá alguns passos sobre as águas. Mas quando ele começa a ver as ondas, os problemas, ele começa a afundar. A vida da gente é semelhante a isso. Se a gente for ver para os problemas, a gente para, a gente desiste, a gente cruza os braços, diz assim, não volto mais lá, não faço, não vou. Mas hoje Deus te chama aqui que é para continuar. Deus te chama aqui para dizer assim, tem de bom ânimo. Sou eu que estou indo ao teu encontro. Sou eu que estou te sustentando. Sou eu que estou te segurando nas tuas mãos. E Pedro vem. E Jesus fala assim. E descendo Pedro das águas e vem ter com Jesus. Ele sente o vento forte. E quando Jesus estende a mão, disse assim, olha, por que duvidastes, homem de pouca fé? Por que duvidastes? A dúvida é a incerteza. Se no teu coração tiver dúvida nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está aqui para tirar a dúvida, para tirar o medo. Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, ele diz assim, olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. É fé. Caminhar com Deus é ter uma caminhada de fé. É aquilo que a gente não vê, mas a gente espera. Aquilo que a gente não está conseguindo enxergar no mundo material, mas no mundo espiritual, Deus está trabalhando. Quando Deus chama Josué para uma missão, Josué no capítulo 1, no versículo 8, 9, por ali, ele fala assim, olha, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Você vai conduzir esse povo para passar o Jordão. Mas olha bem, tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Tem que ter bom ânimo, tem que se esforçar. Não olhar as circunstâncias. É dizer assim, te louvarei. Vamos lá. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti. Somente a Ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. É muito fácil louvar quando tudo está bem. É
É muito fácil louvar quando não tem perdas, quando não tem doenças. É muito fácil adorar. Mas quando tudo está difícil, somente a Ti, Jesus. Você consegue adorar a Deus hoje? Você consegue levantar as suas mãos e dizer: Deus, eu te adoro, apesar das circunstâncias. Eu te adoro, apesar das perdas. Eu te adoro, apesar das lutas. Eu te adoro, apesar das ondas. Eu te adoro. Aleluias. Aleluias. Deus está aqui neste lugar. O importante é que Jesus está neste lugar. Ele está falando comigo desde quando cheguei aqui. Números capítulo 13. Deus deu uma ordem a Moisés. Moisés, mande gente, mande povo, mande 12 para espiar a terra. Só que 10, Venâncio, vem com relatório negativo para dizer assim: olha, não vamos não. A terra tem anaquins, pastor Adriano, tem gigante de pescoço comprido. Aí vem 2 e fala assim: não, verdadeiramente a terra é boa, mana leite e mel. E Caleb fala assim: eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor nos dá, porque a terra é fértil e mana leite e mel. Ei, você vai ouvir quem? 10 ou 2? Qual é a voz que você está ouvindo? A voz que te manda parar, que diz que você não é nada. A voz que te manda assim: olha, pare, recue, seja covarde, não faça nada. Ou a voz que diz assim: eia, eu vou subir, eu vou possuir, eu vou fazer, eu vou evangelizar, eu vou orar, Deus vai abrir portas. Aleluias. Aleluias. E a Bíblia é tão rica, a palavra de Deus é tão grande. Lá em Josué, lá na frente, no capítulo 14, irmão Marlon, quando Caleb chega, ele disse essa palavra lá em Números 13, 30. Eia, subamos, possuamos animosamente a terra que o Senhor nos dá. E quando chega lá em Josué, no capítulo 14, ele fala com Josué assim: olha, cadê a minha parte? Eu quero o que é meu. Mas o mais interessante é que na divisão daquelas terras, Deus falou com Josué, com Caleb: você vai possuir a terra. Sabe por quê? Porque você perseverou em seguir o que eu te disse. A promessa de Deus, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Aí Caleb fala assim: olha, tinha eu cerca de 40 anos, quando nós fomos lá para espiar aquela terra. Aleluia. E agora já estou eu com 85 anos de idade, mas eu quero possuir a terra que o Senhor me deu. Aleluias. Mas pode me dar a terra que tem anaquins, que tem gigantes. Pode ser aquela mesma. Sabe por quê? Porque Deus me prometeu. E a Bíblia diz que se Ele promete, Ele fiel para cumprir. Agiria Deus, ou Deus prometeria e não cumpriria. A Bíblia diz que Deus não é homem para que fale e não cumpra. Os homens fazem promessa, mas não cumprem. Deus, irmã Michele, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas.
E a Bíblia diz que Caleb, ele possuiu a terra, que ele perseverou. Após 40 anos, muito tempo, ele disse assim, olha, eu me sinto tão forte como eu estava antes. E eu vou possuir a terra. E às vezes a gente fica pensando assim, Senhor, tanto tempo, igual a mãe Leon me falou aqui, a promessa não se cumpriu ainda. Mas Deus demanda te dizer que vai se cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Porque agindo Deus, quem impedirá? Aí a gente volta em Hebreus, no capítulo 11, na galeria da fé. E ele faz tantas colocações ali, naquele livro de Hebreus. E ele fala assim, que Moisés, sendo já grande, fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Pela fé, Abraão saiu uma Midian, de uma terra, sem saber para onde ia. Isto é fé. Fé é caminhar com Deus. Fé é andar com Deus. Fé é buscar a Deus. Mas, Deriana, como é que eu vou conseguir isso? Livro de Mateus, capítulo 5. Jesus fala assim, quando entrar no seu quarto, não vai seja como os escribas, fariseus, vai lá para as esquinas da rua, fica lá, não. Entra lá no seu quarto, o teu Deus em secreto te vê. Ele te vê quando ninguém está vendo, Ele te vê, Ele está te dando propósitos, sonhos, projetos que ninguém está vendo, Deus está te dando. Aí eu pego esse texto, bom Venâncio, e lembro de Levítico 6,13, que o fogo arderá, como que é, gente? Continuamente, está fraco, o fogo arderá. Mas para fogo arder tem que ter lenha. Tem que remover cinza. Tem que remover o que está errado. Tem que refazer. Me andarai. Olha bem. Tem que tirar cinzas. Tem que tirar o eu. Tem que tirar o egoísmo. Tem que tirar assim, eu faço. Tem que tirar, eu vou para onde meu nariz aponta. Não, senhores. O fogo tem que arder. Tem que colocar cinza. Cinza tem que ser todo dia. Cinza tem que ser toda manhã. Para essa chama não se apagar. Remove as cinzas. Não olhe para as tempestades. Olhe para Jesus. Hebreus, no capítulo 12. Eu vou encerrar. Ele fala assim, olha, e nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Deixamos de lado, irmã Adriana, todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aí, correr com paciência. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, irmã Patrícia, e Ele se inclinou para mim os meus ouvidos e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago de fogo,
Ele fala assim, olha, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Esperar com paciência no Senhor. Tem tempestade, tem luta, tem adversidade, tem medo, tem provação, tem angústia, tem frustração, tem decepção. Espere com paciência no Senhor. João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tem de bom ânimo. Jesus fala para a gente, olha, tem de bom ânimo, Deriana. Tem de bom ânimo, Ana. Tem de bom ânimo, Lázaro. Tem de bom ânimo, Mariene. Tem de bom ânimo, Esther. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque ele falou assim, olha, no mundo não vai ter uma rede para ficar deitado lá, não. Não vai ter aquela uma rede para ficar deitado, não. Em minha volta, a sintonia de pardais, não. Não é isso não. A vida com Cristo é uma vida, Jesus falava no Mateus capítulo 25, que diz assim, olha, espinhoso é o caminho que conduz à salvação. Larga é a porta que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas hoje Deus nos chama para prosseguir, mesmo num caminho espinhoso, mesmo num caminho de pedras. Aí eu sempre falo para minha filha, o poeta Carlos Drummond de Andrade, um poema pequenininho, ele fala assim, no meio do caminho tinha uma pedra. E essa pedra vai sempre existir. Em qualquer lugar que você esteja, vai sempre ter uma pedra. Mas Jesus, ele é removedor de pedra. Jesus, ele é removedor de pedra. Ele remove cinzas, ele remove pedras, ele abre portas, ele abre caminhos. Ele fala assim com Pedro, Pedro, vem andando, vem, não olhe para as águas, não olhe para as tempestades, olhe para mim. A Bíblia diz, Jesus diz assim, olha, olhai para mim e sereis salvos. A ordem de Deus é para que você não pare. Não olhe para as diversidades. Olhe para Jesus que suportou a afronta. Hebreus 12, 2 ali. Suportou a cruz. Ele não desistiu. Imaginem se Jesus tivesse desistido da cruz por nós. Se ele tivesse parado por nós, irmã Esther. Aí nós ouvimos aqui Lamentações 3, 23. Que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque elas não têm fim. Novas são a cada manhã. Ai de nós. Salmo 126. Ai de nós, se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado. Quando nossos inimigos se levantassem contra nós, eles nos teríamos engolidos vivos. Ai de nós. Ai de nós se Jesus tivesse desistido. E eu estou aqui para te dizer nesta manhã, que Jesus conta com você para uma grande obra. Jesus conta com você para um grande propósito. Ele conta com você para não temer. Ele conta com você para não desistir. Ele conta com você para prosseguir, para continuar. Eu vou contar uma experiência pequenininha. Um dia desse eu estava vindo para o culto da segunda-feira. E eu cheguei, Deus falou comigo assim, não coloca o carro aqui no estacionamento, coloca o carro ali atrás. Eu fui, coloquei o carro lá na outra rua, irmã Leomi. Gente, meus irmãos, na hora que eu desci do carro, desci com a Bíblia, uns livros e um copo de água. E na hora que eu desci, eu caí. E eu não consegui levantar.
Mas veio uma pessoa lá daquele beco. E a pessoa, uma senhora, ela veio e me levantou. Minha coluna travou na hora. Aí o inimigo falou comigo assim, volta para casa. Volta para casa. Você está com o joelho tudo ralado, volta para casa. Eu peguei minha Bíblia, agradeci a moça que me ajudou a levantar. E vim para dentro da igreja. Eu entrei por aqui. E estava louvando ali, eu não lembro o Ricardo cantando o hino, não lembro o hino. E eu já cheguei louvando, gente. Já cheguei com as mãos levantadas, louvando, já comecei a sentir Deus, E no momento em que eu fui embora, eu voltei para o carro. A mulher estava lá sentada me esperando. E eu falei de Jesus para aquela moça até 10h30 da noite. E ela falou assim, Deriana, eu vou dormir aqui, sentada nessa calçada aqui. Eu falei, se você me espera que o seu cobertor vai chegar aqui agora. E foi para mim uma noite mais linda, mais memorável, porque aquela moça aceitou Jesus ali. Eu orei por ela ali, irmã Michele. Eu falei de Jesus, falei, minha filha, volta para sua casa. Volta para sua terra. Volta para lá, porque é lá que Deus te quer. Ela falou assim, não é essa vida que eu quero para mim. Eu falei, mas não é essa que Jesus quer para você mesmo, não. Deus quer te tirar daí. Deus quer te levar. E eu fui correndo para casa. Peguei um lanche lá e peguei uma cobertura e trouxe para aquela moça e disse, Jesus te ama. Eu orei para ela ali mesmo. Mas a intenção, depois eu entendi. O inimigo trabalhou de um jeito, pastor Mauro. Mas Deus trabalhou de outro. Olha bem, na adversidade, não pare. Não pare. A minha intenção naquela que eu ouvi, volte para casa agora. Vai lá, porque você está com o joelho todo ralado e sujo. Ralei até brusa. Eu falei, não vou não, vou ficar aqui. Eu vim e adorei a Deus naquele culto todo. Não lembro se foi o pastor Miqueias que pregou no dia. Meus irmãos, eu cheguei em casa 10h30 da noite. Meu marido estava em casa, que tinha acabado de chegar. Falei, meu filho, estou chegando agora, mas é um propósito. 10h30 da noite, que eu fiquei ali falando de Jesus para aquele povo ali. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Nós não entendemos. Se você não está entendendo, comece a ouvir a voz do Espírito Santo. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo. E eu voltei ali, depois, no outro dia, a moça não está ali mais. Eu falei com a minha filha, você volta para sua casa. Você procura alguém da sua família. Você procura o CRAS. Eu trouxe a cobertinha, falei, dormindo, sem a coberta, você não vai dormir, não. E com fome, você não vai dormir, não. Em nome de Jesus. E ela ajoelhou. Meus irmãos, aquela moça chorava em lágrimas. Mas, às vezes, o inimigo quer nos parar. Ele quer falar assim, olha, eu vou te parar. Eu vou te colocar um laço. Deus mandou colocar o carro ali. O inimigo armou o laço para eu cair. Mas ele colocou ela para vir, para me ajudar a levantar. E depois ele falou assim, eu não terminei a obra ainda não. Ainda tem coisa para eu fazer ainda. E eu voltei. Quando eu fui pegar o carro, a moça estava ali. E eu falei, Jesus, aquela moça ajoelhou. Ela chorou. Eu falei, Jesus te ama. Ele tem um propósito. E às vezes na adversidade a gente quer parar. A gente quer voltar para trás. Ah, não vou no culto hoje não. Está dando tudo errado. Ah, não, o pastor falou algo que eu não gostei, eu não vou lá não. Ah, a irmã Leomir cantou o hino, não vou não. Não, senhor. Não, senhora. Deus mandou você olhar para Jesus. Deus mandou você olhar a circunstância, não. Deus mandou você olhar para frente. O nosso alvo é o céu. Paulo fala assim aos Filipenses, da carta da alegria. Lá no 4 por aí, ele fala assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para Jesus. O alvo, ele é o supremo, ele é o autor. Ele fala assim, eu não vou olhar, eu vou esquecer das coisas que para trás ficam. Eu vou esquecer. Meu alvo é Cristo. O nosso alvo tem que ser Cristo.
E Ele está voltando para buscar a sua igreja. Não pare, não desista, não desista, não cruze braço, não faça biquinho, não diga assim, não vou fazer. Não, você faça e Deus fará por você. Ontem o pastor me mandou mensagem, era 21h40. Não é, pastor? Eu falei assim, pastor, eu saí do serviço 15h30. Fui levar a minha mãe. Deus me tocou, que era para ligar para minha mãe. A minha mãe, desde quando... São 2 irmãos que nós perdemos em 60 dias. O mais velho dela e o mais novo. A mais nova foi na sexta-feira antes do presbítero Jonatas. E Deus me tocou. E eu falei, mãe, e aí? Ah, estou deitada. Mãe deitada? Mãe não é deitar. Falei, levanta aí que eu estou passando aí agora. E nós fomos para o PU. Nós fomos lá no PU. Porque eu já não acharia médico naquela hora. Cheguei lá, meus irmãos, a pressão estava em 21/10. E ela com o joelho mancando já desde essa semana. E chegou lá, o médico falou assim, falou comigo assim, 21/10, misericórdia. Ele falou misericórdia, né? Ele falou assim, 21/10. Colocou já logo a pulseirinha vermelha, pulseirinha laranja, aquela urgentíssima. Atenderam logo de imediato. E eu fiquei o tempo todo, Deus, tem misericórdia. Porque ele falou assim, olha, isso aí já é um infarto imediato. É um derrame, isso aí já está no quadro, pode atender agora. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu fiquei em oração. E só chegando gente, meus irmãos. E só chegando gente. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. E vai lá e vem cá, e vai lá e vem cá, e ora aqui, e olha ali. E aplica medicamento, e aplica medicamentos. E, no finalmente, ele falou assim, olha, se a pressão continuar em 21, nós vamos colocar na sala vermelha. Eu falei assim, Senhor, na sala vermelha não, Deus. Não, Senhor, eu te sirvo, nós te servimos. Deus, tem misericórdia. E eu fiquei ali em oração. E o tempo todo pedindo a Deus que interferisse. Eu falei assim, Senhor, eu sei que eu não sou perfeita, mas tem misericórdia. E Deus entrou com providência, meus irmãos. Por volta de 9h da noite, a pressão começou a chegar, 19, foi descendo. Chegou a 16, às 9 e pouca mais ou menos, ele liberou a gente. Falou, não, hoje vocês podem ir. Mas fica atenta. 21, eu já queria jogar da sala vermelha. Eu falei, não, pastor doutor, espera um pouquinho. Vamos fazer o medicamento primeiro. O senhor dá um repouso. Nós vamos ficar aqui com ela. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. Muita gente, eu sempre digo, que é um leão por dia. Servir a Cristo é uma luta por dia. E muitas vezes, a gente pensa em parar. Mas não pare, porque nesta hora o Senhor vai estar com você. E vai dizer assim, não temas. Não temas. E eu vou te dizer uma coisa. Outra coisa, Jesus, já estou encerrando. Jesus fala assim, olha, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí a gente canta, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou. E a Bíblia diz, Paulo escreve assim, olha, num abrir e no fechar de olhos, nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um excelente final de semana. Vai com essa palavra. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas tem um conselho para você. Continue caminhando
juntinho de Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.